Amigos da JPTV e do portal JP News, esse é o bloco 2 do Entrevista na Beira do Rio com o Gelson Alves, o GG, aqui nesse lugar muito bacana. O Gelson mesmo disse que parece ter um ar-condicionado aqui, né, Gelson? Natural, né? Ar-condicionado natural. E a gente vê os pássaros aqui em cima tem ninhos, deixa eu ver, tem 1, 2, 3 ninhos de pardais. Aqui de vez em quando passam os barcos, aqui passam motos e carros e a gente vai fazendo o programa nesse ambiente muito bacana aqui no Porto das Laranjeiras. Gelson, atrás está aqui o que resta do frigorífico Renner. Tu tivesse uma boa participação no movimento de preservação do patrimônio histórico de Montenegro, né? Que época que se deu isso? Eu participei na época que o seu Pedro Biller lançou o projeto de restauração da antiga Estação da Cultura. Participei de todo o processo até o final, né? Até a restauração, e que continua até ainda, aquele dia que houve a inauguração, né? Até aquele dia, inclusive, o Pedro Biller citou lá, né, que eu estava no primeiro dia que foi lançado lá no Clube Rio Grandense, que ele lançou, né, que foi o projeto de conclusão dele, de curso de arquitetura, que ele lançou o projeto de restauração da estação. Mas eu participei esse tempo todo Quais as outras bandeiras? Não, eu quero falar mais um pouquinho sobre a preservação do patrimônio histórico. Sim, outras bandeiras do movimento. Inclusive aqui agora o debate é o frigorífico Renner. Mas sim, foi feito através da Faculdade de Arquitetura da Unicinos um levantamento dos prédios históricos de Montenegro. E aconteceu algo interessante, que esse estudo, esta lista de prédios históricos, foi divulgada, mas não houve a lei de tombamento desses prédios, ou quais os prédios deveriam ser tombados, e não foi aprovada a lei na Câmara de Vereadores, né? Então o que aconteceu? Eu encerrei minha participação lá no movimento de preservação do patrimônio histórico dizendo o seguinte: nós fizemos um movimento de tombamento literal, né, de derrubar os prédios. No momento que tu aponta um prédio, que ele é histórico, sem a devida lei de preservação, né, automaticamente ele passa a ser, né, um candidato a ser demolição, porque não existe. Poucas pessoas têm essa ideia de que eu vou colocar um patrimônio à disposição, né, da comunidade para preservar a história e tal, né? E também teria que ver as leis, né, o que se ofereceria também de contrapartida para o proprietário do imóvel colocar seu imóvel à disposição, né? Então é um debate, né, que tem que ser feito, né? Mas eu acho assim, tem que ter por parte da comunidade essa consciência, né, de preservar o patrimônio histórico, que infelizmente nós não temos ainda. Tá certo. Bom, essa carteirinha aqui do Jornal Progresso, a gente pode ver aqui o Gelson Alves com um bigodinho, né? Ele usava bigode. Durante quantos anos usou esse bigode aqui, Gelson? Não, antes de falar de bigode, eu vou falar de barba. Já foi barbudo também? Eu usava, isso foi o que sobrou da minha barba, foi o bigode. Eu não consegui tirar tudo. Mas eu usei barba muito tempo e eu gostava da minha barba, e eu gosto até hoje. Mas eu descobri que existe, infelizmente, preconceito. Hoje não tanto, mesmo? Né? Mas há algum tempo atrás, as pessoas têm preconceito contra a pessoa que usa barba. Que tipo de preconceito assim? Assim que, sabe, algumas pessoas lá, que a pessoa não é muito séria, que não, né? Outros colocam questão de asseio, enfim, uma série de preconceito mesmo, né? Preconceito bobo que não tem nada a ver. Mas daí eu, como uma pessoa pública, eu pensei, por que eu vou estar usando a barba então, né? Se desagrado algumas pessoas, né? Então fiz um grande sacrifício, tirei minha barba, mas aí não consegui tirar tudo, aí deixei o bigode. É esse bigode aqui que aparece aqui, ó? Esse bigode. Hoje, graças a Deus, consegui tirar, né, a barba e o bigode, né? Consegui. E descobri também o seguinte, que é muito mais fácil, né, fazer a barba do que manter uma barba. Para manter a barba, tu tem que estar toda hora, né, aparando e arrumando, né? E assim não, tu chega lá e faz a barba e tá pronto.
Sim. Qual é a tua história na educação aqui em Montenegro? Estudou aonde, Gelson? Como é que foi a tua adolescência aqui na cidade? Eu tive uma experiência interessante no antigo Colégio Jacó Renner. Jacozinho? É. Fosse interno lá, não? Não fui interno, não. Eu estudei, mas não fui. Eu fiz o exame de admissão ao ginásio. Né? Era aquele livro grosso que tinha que estudar. Era tipo um vestibular para entrar no ensino médio. Né? Imagina isso hoje. Né? Então, porque não tinha vaga para todo mundo. Né? Inclusive ali era a escola que você podia estudar sem pagar, né? Não era uma escola, era uma escola da igreja ali, né? Que a igreja tem até hoje ali, né? Onde é o Top Center. Sim. É onde era o Jacó Renner. No Oswaldo Aranha, né? No Oswaldo Aranha. E aí depois fui pro AJ Renner, né? Depois pro São João Batista. Depois eu comecei minha história na universidade, onde eu fiz o primeiro vestibular que eu fiz foi para contabilidade. Eu era apaixonado por contabilidade. Depois fui trabalhar, porque eu trabalhava com contabilidade. Depois fui trabalhar na parte administrativa, daí fui fazer administração. Né? E aí depois eu fiz, eu me formei, né, em publicidade e propaganda na Unicinos. Né? E que é depois o que eu me apaixonei mesmo. Né? Eu digo assim que é o meu hobby, né, hoje, né? Porque agora já estou me aposentando, né? Inclusive eu estou brincando agora que eu tenho 2 netos, né? Um com 2 anos e um com 4 meses. Né? Talvez algum deles se interesse, né? Pelo negócio, né? Queira assumir, né? Porque os filhos também foram para outros ramos, né? Não se interessaram. Tu falas do informativo geral, né? É. Okay. E se nós falar da comunicação, eu quero falar do Getulino, né? Seu Getulino, teu avô? Getulino Antônio Alves. Ele foi um pioneiro? Ele foi pioneiro no ano de 1947, né? O Serviço de Alto-Falante Santa Terezinha, que basicamente funcionava aqui, que até estamos enxergando daqui, né, a torre da igreja. Isso, a gente vê daqui. Então ele funcionava na festa da igreja, porque a igreja era um referencial, né? Então não tinha, aí vamos voltar na história, né? Em 1947, Montenegro, não tinha rádio, não tinha... né? E na verdade a igreja era do outro lado, onde está a praça infantil hoje, né? A antiga igreja. Tinha 2 torres, né? E ali então funcionava e ali pelo que, agora a gente está preparando, né, um material aí, né, na espécie de um livro, para contar essa história. E aí tinha um serviço de alto-falante e os alto-falantes ficavam colocados nas torres? Não, isso era nas festas da igreja. Ah, só nas festas? Só nas festas, não, era nas festas, daí... Ele sonorizava as festas? Sonorizava e as pessoas vinham ali e falavam como se fosse uma entrevista né? Então é muito interessante, né? Que bacana. E esse foi uma das coisas que o meu pai, antes de falecer, ele me incumbiu, né? De divulgar essa história. Daí esse livro estava com a minha tia, falecida Ione. Falecida Ione? Ela estava com ela, daí ele pediu que eu resgatasse com ela. E esse livro tem apontamentos do seu Getulino e de outras pessoas, inclusive eu estava vendo antes, um depoimento do José Pedro Tagleda, não entendi. Prefeito de 1947, Prefeito, tem o Bruno de Andrade, e pelo que eu vi só tem um vivo ainda ali daquele livro, que é o seu Melíbio Machado, né? Que até hoje ainda, pelo que me consta, é vivo o seu Melíbio. Tu te lembras assim desse trabalho do seu Getulino? Não, isso eu não cheguei a... Era muito pequeno? Não, em 47 eu não era... Não era nascido ainda, claro, perfeito. Sim, mas em 47 ele deve ter vivido um pouquinho mais, né? Sim, não, mas eu não cheguei porque ele morreu também cedo. Ah, morreu cedo? Morreu cedo, claro. Então eu não tive contato com o vô, só depois agora com as histórias que o pai... E ninguém da família seguiu essa carreira de sonorizador de festas? Não, e quando eu... E os equipamentos existem ainda? Não tem mais nada. Tem algumas fotografias. Só né? fotografias? Tem fotografias. E eu... Depois que eu vi esse material, daí eu me identifiquei um pouco, assim, né? Acho que talvez venha de lá aquela minha vontade, assim, né? De participar, né? Da comunicação.
Que interessante. Então teu avô te influenciou nesse ponto, então, né? E meu avô, ele era marinheiro, né? Então ele trazia muita novidade, né? Como ele viajava, né? Pelo mundo, então ele trazia muita novidade, né? Sabe dizer se o seu Getulino tem envolvimento na política de Montenegro? Teve também ele teve problema também daí com a que ele participou lá do sindicato, né, dos marinheiros lá, ele também teve algum envolvimento político, que tem, inclusive, nesse livro vai ter também, tem ali o material, né, que é um longo material que a gente está preparando, né, para contar essa história, que é uma história desconhecida, né, da nossa área. Bom, o Gelson Alves tem uma história muito legal de convivência aí no bairro Ferroviário, né? Tu foste líder comunitário, inclusive, né, Gelson? Nós iniciamos a primeira associação comunitária de Montenegro no ano de 1975. 75? No bairro Rui Barbosa. Tu moravas lá? Lá no bairro Rui Barbosa, morava lá. E aí no ano de 1975 surgiu a primeira associação comunitária, onde a gente reuniu, né, para reivindicar e para fazer outras atividades, esporte. Mas na realidade, inclusive meu pai foi no cartório, eu tinha 15 anos na época, ele foi no cartório para fazer minha emancipação, para mim ser o presidente da associação. Como eu era menor, eu tive que fazer a emancipação. Mas eu nem sabia que eu estava fazendo movimento comunitário, né? Era mais por instinto mesmo, claro, por necessidade, claro, né? Porque eram épocas bem difíceis, né? Não se tinha muita opção, né? Não tinha água tratada, não tinha esgoto, né? Depois tu foste presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Ferroviário, hein? Sim, daí depois eu me mudei do bairro, quando eu casei, eu me mudei lá do Rui Barbosa para o Ferroviário. Daí nós iniciamos a Associação Comunitária do Bairro Ferroviário. Que tipo de conquista vocês conseguiram? Tu tens lembrança? Bairro Ferroviário, muito importante. O asfalto da Rua Osvaldo Aranha foi importante, foi uma reivindicação. Não tinha até então? Não tinha até então. E aí, na época, depois o Dr. Matana foi ser prefeito, né? Que tinha uma ligação ali com a indústria ali, né, da Antártica, sabe? Então, foi possível. E a creche do bairro Ferroviário, Tio Riba? Tio Riba, foi uma reivindicação. Inclusive tem uma história para contar do movimento da creche, para construir a creche. Nós da associação locamos um ônibus e tinham muitas mães que tinham crianças pequenas que precisavam trabalhar e que não tinha a creche. Nós contratamos o ônibus para trazer as mães e as crianças na Câmara de Vereadores no dia que ia ser votado o projeto. Né? Projeto. Inclusive não foi votado na primeira vez, foi votado na segunda. E fizeram um lobby então, né? Não, mas o lobby não funcionou. Não funcionou por quê? Não funcionou porque nós viemos com o ônibus vazio até a Câmara de Vereadores. Ué? Por que, Gelson? É porque, sabe, as pessoas... As mães não vieram? Elas não vieram, né? É que assim, as pessoas reivindicam, mas assim, na hora de participar, claro, mesmo, né? De, como se diz, né, na gíria, né? Botar a cara, as pessoas têm um certo constrangimento, né? E o projeto foi aprovado na Não, naquela não, foi aprovado depois foi aprovado. Mas ele foi rejeitado ou não foi a votação? Não, eu não me lembro agora se ele foi rejeitado ou não foi a votação. Sei que na primeira oportunidade não foi votado, depois, na segunda vez que ele foi a votação, foi votado e é uma grande conquista, né, do bairro. E foi fundamental a participação da associação na restauração da estação. Foi uma participação, claro, muito, porque nós fomos ao Ministério Público na época. E o Ministério Público responsabilizou o município, né, na época era o prefeito Ivan Zimmer. E aí inclusive quando deu um incêndio ali, queimou a estação, quando ela estava abandonada, deu um incêndio, aí nós programamos uma passeata até a prefeitura. Daí o prefeito, Ivan, Deus o tenha, né? Muito, nosso amigo. Daí ele mandou um recado. Diz pro GG que vai ter 6 pessoas na passeata dele.
Daí, mas como tinha dado o incêndio, mobilizou a comunidade e nós conseguimos o apoio das escolas, né? Certo. Todas as escolas participaram da passeata. Nós chegamos lá com 600 pessoas Nossa no palácio. Senhora. Aí me lembro... Pra surpresa do Ivan. Me lembro, falecido Ivan, né? Descendo aquela escada, né? Rindo. Aí ele perguntou, o que é isso, GG? Eu digo, é o povo, prefeito. Daí aquele jeito dele falou pra mim, tá, GG, e agora o que nós vamos fazer? Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos subir os 6 lá pra falar com o senhor e os outros ficam aqui embaixo. Aí nós subimos lá, e daí, o que é que vamos fazer? Eu digo, não, o senhor assume o compromisso, né? Que nós vamos restaurar a estação, e nós vamos lá e dissemos pro povo que eles podem ir para casa descansados, que o problema está resolvido. Sim, mas qual foi, na verdade, o papel da Prefeitura, do Ministério Público e da Associação na revitalização total? Porque a história conta que o projeto do Pedro Biller foi abraçado pela EFICA e houve um patrocínio uma empresa do Polo Petroquímico, se eu não me engano, a Copesul, né? Não, a Braskem. Braskem. Era certo, Copesul, desculpa, hoje Braskem. É. Qual foi o papel da Prefeitura, do Ministério Público e da Associação? A Associação foi mobilizar a Prefeitura. E qual foi o papel da Prefeitura? Assim, a Prefeitura tinha que assumir o prédio, o terreno, entendeu? Ele veio da rede para a Prefeitura. E a Prefeitura, em certo momento, se omitiu. Né? Ela não participou. Né? Então, depois que foi feito, daí surgiu a lei de incentivo à cultura. Né? Daí que foi possível viabilizar, trazer o dinheiro lá da... Perfeito. Inclusive, eu vou contar também uma história quando foi solicitado a participação da Braskem, né? Ex-Copesul, para ele incentivar, né? Através da lei de incentivo à cultura. Na realidade, a empresa disponibiliza, né? Os seus impostos, né? Para lei de incentivo à cultura, para em vez dela pagar o imposto, um percentual ela investe ali, né? No prédio histórico. Uhum. E aqui também, no frigorífico Renner, tivesse sido feito um projeto, né? Talvez alguma empresa podia, né? Ter investido. Bem, então, como houve a reunião com a Braskem. Então nós colocamos, também através da associação, né, comunitária, que quando veio o polo petroquímico para Montenegro, houve uma expectativa de crescimento, né, econômico na cidade, mas que ele não viria do polo petroquímico em si, da segunda geração, que acabou depois não vindo. Né? Quer dizer, hoje essa área está sendo utilizada por várias empresas lá como distrito industrial. Sim. Né? Quer dizer, foi bom, né? Foi um movimento importante. Mas como até então não tinha vindo, né, nada para Montenegro, a única coisa que veio para Montenegro do Polo foi o cinturão de miséria, né? Que criou-se uma expectativa de crescimento econômico que não aconteceu. Então nós colocamos para a Braskem, que era o momento, então, do polo petroquímico retribuir a Montenegro aquilo que Montenegro estava esperando do polo petroquímico, que seria assumir, né, essa restauração do prédio da estação. E eles entenderam isso, sabe? Eu percebi assim que eles entenderam que seria importante, né, para eles e para a comunidade investir no projeto da estação. E a partir daí, tendo o financiamento, daí as coisas ficam mais fáceis. Tá certo. Bom, conversamos com o Gelson Alves, o GG. Gelson, muito obrigado pela participação. O nosso tempo, infelizmente, estourou. Foi um prazer conversar contigo e conhecer um pouquinho mais da tua história. Muito obrigado. E é uma satisfação, uma alegria muito grande participar, né, do jornal O Progresso, que mora aqui, né, no nosso coração. Tá certo. Obrigado, Gelson. Até a próxima com mais uma entrevista na beira do rio.